A pirâmide egípcia é uma das estruturas mais misteriosas do planeta. Ninguém sabe quando foram construídos, como foram construídos, quem os construiu e o mais importante, por que foram construídos. Composto por 2,3 milhões de pedras, cortadas e encaixadas com precisão a laser, as pirâmides pesam 6 milhões de toneladas. E não só isso, muitas destas pedras pesam cerca de 80 toneladas e teve que ser transportado de mais de 500 milhas. Quando novas, as pirâmides refletiam os raios solares de tal forma, você pensaria que eram joias gigantes. Uma estrutura tão magnífica que ainda permanece alta depois de milhares de anos, é uma maravilha em si e um mistério também. Em comparação, a arquitetura moderna como a Torre Eiffel só pode durar 20 anos se não for mantida regular e diligentemente. E como tal, a questão que permanece depois de todos estes anos é quem construiu as pirâmides. Os humanos eram capazes o suficiente para construir algo em escala tão grande? Ou recebemos ajuda externa? E por que construí-lo foi tão importante? Serviu a um propósito maior? No vídeo de hoje, vamos levá-lo em uma viagem no tempo para descobrir que segredos as pirâmides guardam que confundiram até a mente do grande Nikola Tesla, e como ele esteve tão perto de replicá-lo para criar energia gratuita para o mundo inteiro. Bem-vindo ao Laboratório 360, é hora de explorar. Localizada na zona Cachinhos Dourados de uma estrela bastante solitária e insignificante, a Terra acolhe Nikola Tesla, milhares de anos após a construção das pirâmides. E como sabemos, Tesla se tornaria um das pessoas mais influentes que já viveram neste planeta. Essa criança seria fluente em 8 idiomas, realizaria cálculo integral e diferencial em sua cabeça e recitar de memória todos os poemas épicos siberianos. Ele também inventaria a barragem hidrelétrica, a iluminação neon, o controle de rádio, a energia elétrica motor e experimentos com engenharia criogênica, anos antes de se tornar de conhecimento público. Ele também descobriria a frequência ressonante da Terra, algo que não foi confirmado como correto até 50 anos depois. Na verdade, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é 80% diretamente responsável para a tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé serviam a um propósito maior e os investigou ao longo de sua vida. Ele se perguntou se eles não eram transmissores gigantes de energia, em um pensamento isso coincidiu com sua investigação sobre como enviar energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava brilhando com energia elétrica, que poderia ser aproveitada. Ele olhou para a Terra como se fosse um gerador elétrico gigante, girando em torno de 2 polos magnéticos, a partir dos quais energia ilimitada poderia ser produzida. Com isso, em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, delineando projetos para uma série de geradores em todo o mundo que explorariam a ionosfera para coletas de energia. Seu desenho em forma de triângulo ficou conhecido como Pirâmide Eletromagnética de Tesla. Mas eis o problema. Após sua morte misteriosa, sua descoberta e dispositivo desapareceram. O que faz você se perguntar, será que Nikola Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Ele realmente conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil do JP Morgan para construir sua estação sem fio, este último garantiu que tinha 51% de participação na empresa, bem como uma 51% de participação em patentes sem fio atuais e futuras, desenvolvidas a partir do projeto. Foi bastante estranho da parte de Morgan investir em algo que prejudicar diretamente a economia e ser fatal para seus outros produtos. O sistema de Tesla teria então colocado o mundo numa recessão profunda, possivelmente numa depressão muito profunda. Grande parte da economia baseava-se na construção da rede elétrica e na geração de eletricidade, ambos oferecendo enormes fluxos de receita e empregos. A tecnologia sem fio eliminaria isso junto com as usinas de energia. O sistema elétrico convencional que cria um fluxo de receitas entraria em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla teve que ser interrompido de qualquer maneira, a qualquer custo, porque Tesla não era confiável, porque Tesla estava inventando fora da zona de conforto dos capitalistas, porque Tesla era simplesmente diferente. Mas JP Morgan e Tesla eram amigos, não eram? Por que ele faria isso com seu amigo? Disse que pessoas como Morgan, Edison, Marconi, e muitos mais, eram meros fantoches nas mãos de algo muito poderoso. Mas esse assunto fica para outro dia e prometemos que trabalharemos nele em breve. Por enquanto, vamos voltar a Nikola Tesla e as pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja uma tumba construída para Xufu, o faraó egípcio da 4ª dinastia, que governou há 4.500 anos. Por que então não possui nenhuma característica de outras tumbas egípcias? Não há hieróglifos, artefatos ou qualquer arte elaborada nas paredes.
Além disso, nunca foram encontradas múmias lá. No entanto, muitos argumentam que o sarcófago de granito, encontrado na Câmara do Rei, uma vez continha a múmia de Chufu, que mais tarde foi saqueada por invasores de tumbas? Você quer me dizer que uma arquitetura hipnotizante, que ainda confunde os especialistas nos dias de hoje, não tinha proteção contra furtos e roubos? Certamente, algo assim, o local de descanso de reis e rainhas, seria fortemente guardado. Maravilha arquitetônica, o tamanho das pirâmides está alinhado com tanta precisão que apenas a engenharia humana moderna pode igualá-la. A maior parte da Grande Pirâmide é construída com calcário numulita, os blocos marrom avermelhados que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes perto do local, os construtores da pirâmide usaram alguns materiais estranhos que tiveram que ser trazidos de quase 800 quilômetros de distância. O lado externo da pirâmide já foi coberto por calcário branco brilhante, polido, alisado e encaixado tão firmemente que parecia uma enorme peça de joia. Como eles conseguiram carregar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas ainda me surpreende. Agora veja só, um tipo raro de granito chamado granito rosa, também foi trazido de grandes distâncias, porque possui alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Aperte o quartzo e você poderá fazer a eletricidade fluir através deles. E adivinha? As paredes e câmaras internas da pirâmide são feitas de quartzo. Com a direita quantidade de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma enorme quantidade de eletricidade. No documentário da Netflix de 2016, O Código da Pirâmide, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios vieram à Grande Pirâmide para obter energia mais saudável. Muitos relatos daqueles que fizeram a árdua subida ao topo da Grande Pirâmide envolvem mudanças minúsculas, mas perceptíveis, na energia, sensações de formigamento no corpo, extremidades e até casos de choque elétrico. Subir ao topo da Grande Pirâmide é agora ilegal, mas no final de 1800 um inventor britânico chamado Sir William Simmons fez isso para o cume plano e estável. Ao chegar ao cume, um de seus guias comentou que quando ele levantou a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um zumbido estridente. A Simmons então levantou o dedo indicador, e sentiu uma sensação de formigamento emanando da ponta e se espalhando por sua mão. Pouco tempo depois, o inventor foi matar a sede com um gole comemorativo de vinho, e recebeu um choque elétrico de seus lábios tocando a garrafa. O documentário sugere que se tratava de pirâmides energéticas criadas para conduzir energia ou alterar frequências em grandes áreas de terra. A única coisa que falta para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma central elétrica era uma fonte de energia, razão pela qual os antigos construtores da Grande Pirâmide aproveitaram a água do Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde estão localizadas as pirâmides, está repleto de canais de água subterrâneos. Isso significa que o alto volume de fluxo de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir corrente elétrica, conhecido como fisioeletricidade. A fisioeletricidade pode ser definida como eletricidade obtida a partir dos movimentos físicos naturais com a ajuda de certos dispositivos de aproveitamento. Até o próprio formato da pirâmide leva alguns a acreditar que as centrais elétricas piramidais eram e são possíveis. Ainda assim, ainda há muitas perguntas sem resposta em relação às muitas teorias sobre como eles teriam alcançado esse processo. Voltando a Tesla, sua torre Wardenclyffe foi construída no topo de um aquífero com barras de cobre e ferro que se estendem até a água. Então, a eletricidade foi enviada para a torre, seria transmitido através da atmosfera, ao redor do globo. A pirâmide também é construída sobre um aquífero e tubos de cobre e barras de ferro foram recentemente descobertas lá. Se a pedra angular fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide teria sido puxada para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio da Tesla usou a ressonância da Terra assim como a pirâmide pura, e assim como ela, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitado, limpo e virtualmente gratuito para todos no planeta, mas a torre de Tesla foi destruída e ninguém sabe quem o fez, mas você pode facilmente dizer que o motivo foi maldade. Imagine como seria o mundo hoje se a Tesla o implementasse com sucesso. O pouso na Lua pode ter acontecido há décadas, a Segunda Guerra Mundial pode ter sido anunciada, e a sociedade humana pode ter estado muito mais